Não é de hoje que o meio evangélico é conhecido como machista. Afinal, a Bíblia retrata o homem como cabeça e a mulher como submissa. Mas até onde isso é uma verdade, exagero ou algo distorcido de uma outra época? O real valor da mulher vamos redescobrir juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. E antes de entrarmos nesse assunto tão complexo, não deixe de curtir e se inscrever, é de graça e é a única forma do YouTube divulgar esse trabalho. Pois bem, em pleno século XXI, estamos com movimentos cada vez mais intensos do feminismo e do poder feminino. E não é para menos. As mulheres se mostram capazes em todas as áreas que antes eram exclusivas dos homens. E até o cinema tem aberto um espaço gigante para as mulheres. Ao mesmo tempo, vivemos em recordes de femicídios em tempos modernos. E o meio evangélico não está se saindo melhor. Aliás, muitos evangélicos são considerados machistas, estúpidos e têm pouco carinho com suas esposas, tratando elas como eram tratadas no Antigo Testamento, em que a maioria vivia para procriar, cozinhar e limpar. Homens assim não veem a mulher como um ser humano de mesmo valor. E as justificativas são muitas. O homem foi criado primeiro, é ele quem cuidava do paraíso e nomeava os animais, e ainda Deus colocou na mulher a submissão ao homem. Como praticamente todos os povos antigos, os judeus quase sempre foram governados por figuras masculinas, como José, Josué, Davi, além de juízes, reis, sacerdotes e profetas. E mesmo quando chegamos aos evangelhos, que são conhecidos pela igualdade, nos confrontamos com 1 Coríntios, que pede que as mulheres não falem nas igrejas. A situação da mulher se complica ainda mais em Efésios, dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido. Um versículo muito repetido nas igrejas e nos lares cristãos, que alimenta a desigualdade entre famílias, gerando desrespeito, humilhação e, em muitos casos, agressões físicas e verbais. Ao longo de 2 anos fazendo aconselhamento familiar, me deparei em diversos momentos com mulheres sendo traídas e agredidas por maridos autoproclamados evangélicos, entre eles pastores, obrigadas a se sujeitar à violência física e verbal, com a justificativa da submissão bíblica, gerando a dúvida se a mulher é vista como um ser humano ou um animal auxiliar pouco além de um macaco. E como uma pessoa negra e descendente de escravos, eu entendo muito bem essa comparação. E embora não possamos contrariar as Escrituras, podemos sim entender melhor o contexto em que certas citações ocorreram. E para isso, precisamos entender qual era a posição da mulher na sociedade. Até 1950, a mulher tinha pouco acesso em assuntos políticos, trabalho e muitas mal aprendiam a ler. Os movimentos feministas por melhor posição social só irão começar na década de 60. Então, imaginem como era a situação da mulher há 2000 anos atrás, na época de Atos. Eram mulheres que não sabiam ler e não tinham profissão a não ser de ajudar os pais e os maridos. Além disso, tinham como principal função procriar, cuidar dos filhos e da casa. Não muito diferente das mulheres nascidas no século passado. E como é comum do ser humano, a mulher sempre teve uma natureza curiosa, falante e questionadora. E isso atrapalhava as reuniões das igrejas na época de Atos. Imaginem uma nova religião surgindo, com promessas diferentes do judaísmo e outras religiões da época, e que todos tinham que se esconder para falar dela. Com certeza, isso gerava muitas dúvidas, e as mulheres tinham dificuldades de acompanhar tudo isso por causa dos trabalhos domésticos e cuidados com os filhos, não conseguindo absorver tudo com a mesma facilidade dos homens. E essas informações estão registradas na história do judaísmo. Então, a melhor forma de resolver isso era que elas fossem orientadas a participar, sim, mas que tirassem suas dúvidas em casa com seus maridos. Mas, e a submissão feminina?
A Bíblia fala de duas submissões diferentes: a dada por Deus em Gênesis e a dada por Paulo em Efésios. E falaremos de cada uma. A submissão dada por Paulo é uma falha de interpretação muito grande. Isso porque essa citação é sobre o casamento, que começa no versículo 21, onde diz claramente: sujeitem-se uns aos outros. E para complicar o lado dos homens, a superioridade masculina cai por terra, quando do versículo 25 até o 33 é colocado no homem a obrigatoriedade de ter amor incondicional pela sua esposa. E o mesmo amor que Jesus teve pela sua igreja, que ele cuidava, zelava, supria e se sujeitava a ela até a morte. Complicou, né? E embora do versículo 22 ao 24 se fala em submissão na língua portuguesa, no grego a Bíblia fala em pertencer, que pode ser entendido como fazer parte, andar junto, ajudar ou apenas concordar. Estejam sujeitos uns aos outros. Então, antes do homem estufar o peito e exigir a submissão das esposas, precisa admitir que a maioria dos homens não está cumprindo a sua parte. Não zela, não cuida e nem ama suas esposas como Cristo ordenou. Hoje, temos um novo tipo de evangélico que grita com a esposa, que não reserva um tempo do seu dia para lhe dar atenção e carinho, que não para lhe ouvir, não ajuda nas tarefas do lar e que muitas vezes agride e a troca por outra, mas sabe de cor os versículos que interessam. Cristo moveu cada ação e palavra em benefício de sua igreja todos os dias de sua vida. Jesus viveu para o bem da igreja. Será que nós, maridos, temos certeza que estamos fazendo isso por nossas esposas? Eu até arriscaria dizer que é uma tarefa tão difícil quanto imitar Jesus, mas que é nosso dever tentar até o fim das nossas vidas. Amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Muitos evangélicos adoram ir na internet dizer quem vai para o inferno, mas a não ser que arranquemos os livros de Efésios, cada vez que gritamos com nossas esposas, estamos cometendo um pecado contra Deus e um passo mais longe da salvação. E para piorar, muitos valentões se utilizam dos versículos 22 a 24 para afirmar sua masculinidade, que na verdade é uma forma de esconder seu medo de ser dependente da mulher e assim ela não perceber o seu valor. Muitas mulheres vivem sozinhas, coisa que marmanjos não conseguem. Afinal, seu orgulho masculino os impede de fazer tarefas domésticas, além da falta de jeito e capricho. É claro que o homem deveria ser o cabeça. Embora estejamos vivendo em 2022 uma grande onda feminista, a grande verdade é que a mulher sempre vai esperar certas atitudes do homem, como consertar o carro, carregar os móveis, organizar as contas ou protegê-la fisicamente. E foi essa submissão que Deus falou em Gênesis, que não foi um castigo, e sim uma condição que hoje vemos nas empresas ou na política. Quando esses valores são invertidos, as famílias se tornam quase sempre disfuncionais. E por mais que as mulheres queiram os mesmos direitos, se alguém bater palma no portão às 3 horas da manhã, quem vai sair na rua para ver quem é? O marido ou a esposa? Podemos ainda notar que mesmo as mulheres feministas buscam homens financeiramente superiores a elas. É só ver o cargo de seus maridos, diferente do homem que casa com uma mulher mais pobre com mais frequência. E por que isso? Porque é característica do homem ser o provedor e protetor da esposa. Essa é a submissão que Deus colocou para a mulher, para que ela fosse protegida e amada. E funcionaria muito bem se a maioria dos homens não se aproveitasse disso para ser seu maior agressor. E por quê? Os principais motivos são homens derrotados na vida que veem essa única forma de sentir poder. 2. Foram crianças mimadas pelos pais que não conheceram limites e acham que podem tudo.
e normalmente viram criminosos ou dependentes químicos. 3. Viram seus pais fazerem o mesmo e crescem achando que é algo normal em uma família. Ou seja, tiveram seu raciocínio prejudicado em diversas formas, entre outros motivos. Mas a mulher está muito além do que os homens percebem. Deus sabia que o homem estava incompleto no paraíso quando criou a mulher. E durante toda a história judaica, Deus levantou mulheres que se tornaram salvadoras do povo judeu e da linhagem de Jesus, como Ruth e Raabe, que nem eram judias e mesmo assim foram importantes para a continuidade do povo judeu e se tornaram antepassadas de Davi e de Jesus. Débora não só foi profetisa, como direcionou o exército de Israel para a vitória no Antigo Testamento. Esther se tornou rainha e conseguiu salvar o povo israelita do extermínio. E entre tantas outras, não podemos deixar de fora Maria, a mulher responsável por gerar e criar o Filho de Deus e nosso Salvador. Então podemos perceber que Deus destacou a mulher em diversos momentos da história judaica desde o início. E isso milhares de anos antes da mulher buscar seus direitos. Gálatas vai dizer que o homem e a mulher têm o mesmo valor para Cristo. Deus não tem sexo, então ele não é necessariamente um homem. Então, meus irmãos, que esse vídeo possa ajudá-los em um processo de descontaminação do orgulho e da soberba e reconhecer que sem a mulher somos incompletos e perdidos até mesmo para achar as nossas meias. A mulher representa a força e a coragem que muitas vezes nós não temos e suportam dores que fariam muitos de nós chorar. Amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Não é à toa que, pela sua competência, a mulher tomou seu lugar de direito em todas as instâncias como política, gerência ou esportes. E considerando o que o homem tem feito, elas podem se sair muito melhor. Os tempos de hoje são outros. Hoje, a mulher atinge um grau de formação além do comum, além de total compreensão das Escrituras. E a prova disso é o número de pastoras e pregadoras no mundo inteiro. Não é à toa que, nesse sentido, muitos pregadores renomados têm pedido a atualização da Bíblia para os tempos de hoje. Não no sentido de alterar a Bíblia, mas algumas coisas nela são referentes a contextos que não existem mais, como, por exemplo, o templo, os sacerdotes, a preferência de Deus aos judeus, o dízimo. Essas coisas deixaram de existir. A forma como a mulher era vista naquela época não pode ser a mesma hoje. E a vocês, mulheres, tomem posse do seu real valor, que não foi conquistado pelas revoluções dos anos 60, mas pela autoridade de Deus há milhares de anos atrás. Não permitam ser escorraçadas por aqueles que fingem conhecer a palavra de Deus, pois o diabo também conhece. O divórcio não é bom, mas a Bíblia permite pela dureza dos corações, pois não obriga ninguém a viver em violência física, verbal ou infidelidade. Até porque essas atitudes por si só já quebram a aliança do casamento. Por isso, principalmente em casos de violência, denuncie. Hoje existem várias delegacias especializadas em proteger as mulheres, mas é importante saber juntar provas, como, por exemplo, deixar o celular gravando quando perceber que será ameaçada. Esse vídeo aqui ajuda a identificar homens agressivos. Jesus disse: ame ao próximo como a ti mesmo. E mesmo perdoando, os erros não devem ficar impunes. Davi que o diga. E vocês? Vocês concordam que a mulher precisa ser mais valorizada pela sociedade? Comenta aqui embaixo para a gente saber. E, se concorda com a valorização da mulher, não deixe de se inscrever e curtir. Leva apenas 4 segundos. E com isso, o YouTube vai espalhar essa mensagem para várias pessoas. Eu não ganho nada com isso, mas juntos podemos ajudar a mudar vidas. Então, meu muito obrigado a vocês, mulheres. Vocês são nossa grande luz nesse mundo, em que o homem empurra cada vez mais para a violência, guerra e corrupção. A vocês, Deus entregou o maior dom de todos, o de gerar vida. E em nome dos homens, peço perdão
pois ainda não sabem o que fazem.